Olá, pastor Dona Batista aqui pelo site igrejasempolitica.org. Um abraço a todos, bom revê-los. Espero em Cristo que todos estejam gostando desse acervo doutrinário, esse acolhimento de visão bíblica e doutrinária que o site está, nesse momento, disponibilizando a todos vocês. Não só isso, como também garantindo esse espaço virtual onde existe a liberdade desse debate, do debate crítico, de fazermos apontamentos, até mesmo denúncias e exposições do que diz respeito à usurpação da prerrogativa do nosso Senhor Jesus. Essa banalidade, essa corrupção e tudo isso que vem ao longo dos anos, vem acontecendo com a igreja. Espero no meu bom Jesus que vocês estejam aproveitando não só as orientações, como também o espaço livre de debate para poder fazer as tuas denúncias e expor também essa ladruagem, essa corrupção, esses corruptos, esses agentes infiltrados na nova ordem mundial dentro da igreja, fazendo corrompê-la pela política e pela relação da igreja com o Estado. Amém? Lembrando sempre que nossos objetivos aqui pelo site é fazer preservar a integridade da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, como também levantar uma voz profética que defenda isso, a obra do nosso Senhor e as almas que estão padecendo e perecendo. Espero no meu bom Jesus que você esteja aproveitando bastante. Hoje é o meu primeiro vídeo, tá? Vou inaugurar aqui o primeiro vídeo nesse site com denúncias. Bom, o tema hoje aqui é políticos evangélicos que tiveram mandatos cassados por corrupção e prisões decretadas. Meus propósitos com esse tema e você expomos aqui as estruturas eclesiais ou as lideranças, né, da igreja de cooperação política, a famosa bancada evangélica, ok? A famosa igreja estatal, né? Como os rastros de sua operação infame, catastrófica e etc. Ok? Meus propósitos e objetivos aqui é um resumo breve dessa violência que vem sendo praticada contra o evangelho, que envolve, obviamente, escândalos dentro da igreja, envolvendo políticos, envolvendo também liderança evangélica política. Tá? E questionamos aqui esses benefícios que eles dizem no argumento que chegam para o evangelho e para as missões. Aonde está isso? Né? Bom, então temos uma lista de evangélicos políticos aqui corruptos. Eu não vou mencionar com vocês aqui o nome daqueles que foram somente acusados pelo Ministério Público e não teve condenação, tá? Não porque eu quero preservá-los, porque o meu objetivo com você aqui hoje é somente aqueles que tiveram a cassação e também decreto de prisão, tá? Porque esses são os mais relevantes, mas os importantes, ok? Começando aqui por esse episódio, que entre 13 vereadores e um suplente na Câmara Municipal de São Paulo, em 2009, que se tornaram inelegíveis politicamente por causa de corrupção, desvio de verba e tudo mais, nós temos dois aqui. Carlos Alberto Bezerra Júnior, do PSDB, o famoso da Comunidade da Graça, tá? Esse indivíduo aqui, que quando eu ia para a rádio ou para blog denunciar, falar contra a política e denunciar essas falcatruas, ele teve a coragem de ligar aqui para o meu ministério, para a igreja, pedindo para que eu parasse de fazer isso, do próprio gabinete dele, e ameaçando aqui a nossa igreja por causa disso, porque a gente denunciava, né, o que esse camarada estava fazendo com a igreja em relação à política, né, em tudo isso que nós estamos discutindo aqui, tá? Então, tá aí o registro. Esse camarada foi cassado, ele é inelegível por causa de corrupção. E está lá na Comunidade da Graça hoje lá, continuando a mesma coisa, né? Ele não pode ser político, mas leva político para lá e, obviamente, defendendo os interesses da instituição e recebendo em troca de apoio, recebendo em troca benefícios que a gente sabe que muitos deles são de baixo, né? São muito bem encobertados, muito bem ocultos. Certo? Mas eu tive o desprazer de receber uma ligação desse cara aqui. Outra figura aqui é o Carlos Apolinário. Lembra dele? Já falecido, do DEM. Carlos Apolinário, que teve até
disputa de prefeito, se eu não me engano, governador. Outro que pediu a mulher dele para mandar uma carta para mim, me ameaçando na seguinte frase: queria muito ser seu amigo e não ser seu inimigo. Não me queira como seu inimigo. Pare de falar ao meu respeito e pare de falar da minha igreja. Isso na época, ele mandou uma carta para nós aqui por e-mail e nós recebemos. Está registrado, inclusive, aqui, arquivado. Já faleceu, mas enquanto estava vivo, deu trabalho. Chegou a esse ponto de querer fechar minha boca também para não denunciá-lo, né? Agora, talvez você esteja se perguntando aí no vídeo: nossa, pastor, mas quanto tempo o senhor fala contra a política dentro da igreja? Há muitos anos. Minha carreira é longa, é extensa, tanto que eu já tenho experiências de confronto com essas figuras que eu vou citar aqui, que me processaram, me ameaçaram, etc, etc, etc. Tá? Mas essas duas figuras que eu falei aqui são emblemáticas, são presentes, são articuladas, importantes nesse cenário que hoje outros vivem e representam a nível de poder eclesiástico. Tá? Outro detalhe aqui: acusado de criar o esquema de pagamento de propinas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a famosa CPI dos Correios, né? E também mensalão, o Bispo Rodrigues, partido PL, o famosinho também da Universal do Reino de Deus, que renunciou ao cargo para fugir de uma cassação e teve uma condenação de 6 anos, se eu não me engano. O Bispão Rodrigues, da Igreja Universal do Reino de Deus, que também não conseguiu escapar dessa realidade. Como vocês podem perceber, política não foi feita para funcionar, política foi feita para ser entregue na mão de homens sem escrúpulos, porque senão não é política, e não é diferente para a igreja, senhores. Está aí, né, o currículo disso, está aí os benefícios da política dentro da igreja, que eu só falei ainda de 2 casos, tá? Bispo Rodrigo, que eu nem sei aonde está essa figura, mas em compensação, depois que a casa caiu para ele, a prisão foi decretada, ele desapareceu e sumiu. Sabe lá o que a Universal do Reino de Deus fez com ele, né? Em compensação, sabe lá Deus o que não aconteceu com ele? Será que a língua dele não está para fora, lá nas areias do mar? Né? Terceiro BO aqui, ocorrência: crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, as famosas rachadinhas que aconteceram durante a pandemia. Esse é recente. Pastor Everaldo, o pastor do vento, né? Da Assembleia de Deus, que esse aqui foi preso. É recente o episódio aí desse pastor, que não teve nem tempo de fazer o que o Bispo Rodrigues fez, né? Renunciar ao cargo. Esse cara já botaram a pulseira no pulso dele, foi para a cadeia mesmo, está preso e foi comprovado os crimes que ele cometeu. Ok? Mais uma situação da qual a gente pode realmente se respaldar. Outro caso que eu tenho que registrar aqui: desvio de recursos públicos para contratação de funcionários fantasmas, Operação Poltergeist, a famosa, né? Desvio de verbas do gabinete e preso por coação e intimidação da principal testemunha do processo que o acusava. Quem é ele? Daniel Mesaque. Esse cara aqui, deputado, né? Daniel Mesaque, eu tenho uma história com o Daniel Mesaque e com o João Campos, que também teve acusação, mas não teve condenação, né? João Campos e Daniel Mesaque são os 2 pastores da Assembleia de Deus Madureira que me processaram por pedir indenização de danos morais por terem acusado os 2 de envolvimento com a maçonaria. Isso está lá no Verdade em 10 Minutos, um canal meu, as explicações do que aconteceu. Foram longos anos de processo, tá? Não foi uma coisa que aconteceu rápida, não. João Campos mesmo que usou a própria estrutura de advocacia do parlamento para representar contra mim esse pedido de indenização. Pra você ter uma noção, tá?
como o caso também de Daniel Mesaque. Só que o Daniel Mesaque, o que acontece? Tem um fato interessante, que quando ele me fez ir lá para Goiânia, em um fórum de pequenas causas, para ser julgado ali, tá? Tive o prazer de sentar na mesa com esse cara, e esse cara falou assim para mim, assim, na mesa da conciliação. Disse para mim que eu não era pastor. Com essas palavras, o senhor não é pastor. Ele e o cachorrão dele lá, que estava do lado dele. O senhor não é pastor. Eu guardei isso aí. Isso foi na primeira vez. Na segunda vez, quando eu viajei já para Goiânia, para poder a juíza bater o martelo, esse cara não apareceu na audiência. Não chegou. Só veio o advogado dele dando desculpas de que ele havia se sentido mal, coisa parecida, enfim. Nós ganhamos o processo, o Ministério Cenáculo Fé ganhou o processo, mas depois eu vim a descobrir que ele não estava presente na audiência onde ia ser julgado o mérito da indenização, porque ele tinha sido preso, e ele tinha sido preso exatamente por causa disso, né? Porque ele tinha em seu poder uma máfia, uma quadrilha de exploradores de recursos públicos. E ele estava preso, ou estava fugindo, ou estava se consultando com o advogado qual seria a defesa dele em relação a isso. Já o pastor Daniel já não era mais preocupação para ele naquele momento. Para vocês verem como é que são interessantes, né? O desfecho dessa... enquanto é interessante, o desfecho dessa minha situação, da minha experiência, né? Com essa corja, com esses safados, né? Porque eles partem para cima da gente. Não são homens, mas partem para cima da gente. Entendeu? Enfim, o desfecho foi esse. Ele não pode aparecer porque já estava algemado. E a Assembleia de Deus Madureira era uma fábrica, toda a Assembleia de Deus, né? Ela é uma fábrica de produção de políticos ditos evangélicos, né? Ela é uma fábrica de agentes públicos, é uma coisa impressionante. E o caso do Daniel Mesaque foi um caso de repercussão, inclusive no que diz respeito a mim, e o processo que ele representou contra mim e João Campos também. Um abraço para o João Campos, um abraço. Quem sabe um dia a gente não se cruza. Bom, outro caso aqui. Esse acusado de desviar dos cofres públicos valores de R$1.923.000, destinados a capacitar professores e alfabetizar 23 mil jovens do programa Brasil Alfabetizado. Quem é ele? Bispo Zé Bruno, o laranja lá da Igreja Renascer em Cristo, que hoje já não pertence mais à Igreja Renascer, eu sei, e também não quero entrar no mérito dos motivos, mas esse daqui também foi acusado, como também não teve mais interesses políticos, obviamente porque foi queimado, a chapa dele queimou. Agora, em torno dele, que teve esse processo, em torno do Bispo G, que teve uma acusação também de contratação de fantasma, inclusive a filha do Hernandes, essa coisa toda, vocês podem até pesquisar, era uma quadrilha que existia lá, na Renascer daquela época lá, e Zé Bruno fez participação aí dessa representação em favor da Renascer, desviando dos cofres públicos R$1.923.000, que inclusive a Renascer foi obrigada, não sei a Renascer ou ele, de devolver esse valor ao Estado, ok? Então hoje ele está lá, quietinho, manso, deixa para lá, fica por isso mesmo, e a Igreja Renascer em Cristo continua, né, com a tornozeleira até o dia de hoje, continua seguindo com os seus ditames e com os seus projetos malignos, como uma igreja herética que sempre foi, obviamente. Outro detalhe do quanto vocês realmente podem dizer que política vale a pena dentro da igreja, outro episódio que nós temos aqui para ressaltar, acusado de lavagem de dinheiro, esquema de corrupção na Petrobras, condenado a 15 anos por corrupção passiva, 24 anos no esquema da Lava Jato. Quem é ele? Eduardo Cunha, Assembleia de Deus. Eu que tive o prazer, né, de colocar vídeos dele na Assembleia de Deus, aquele rasta-rasta de amores entre ele e os figurões da Assembleia de Deus, senhores. Coloquei lá no hino Lobos Devoradores que eu compus, né? Tá lá a figura ilustre do Eduardo Cunha, que tem uma mulher com o zóio meio arregalado. Será que aquilo lá que a gente sabe que levantaram demais, talvez, na plástica, ela ficou meio assustada e não consegue voltar ao normal. Está em transe, né?
Eduardo Cunha, que agora está vestindo, como todo mundo sabe, o uniforme laranja. Está lá dentro da cadeia, não sei se ele está respondendo em liberdade, que a maioria desse pessoal sai depois. Mas foi um dos escândalos mais explícitos de política dentro da igreja que aconteceu envolvendo a Assembleia de Deus pela figura desse homem aqui em específico, né? Para vocês verem o benefício disso. Outra ocorrência que eu tenho que registrar aqui aos senhores: condenado pela justiça por superfaturamento, fraude em contratos e gastos de forma irregular nos Jogos Pan-Americanos de 2007, ok? Harold de Oliveira, senador pela gravadora da MK, né? Gravadora evangélica IMK, que também teve condenação, e eu não sei se ele continua a carreira política, até porque eu pouco conheço esse cara aqui, mas em compensação a gravadora eu sei, que tem longos, né, históricos de comprometimento em relação a essa gravadora aqui. Mas em compensação nós tínhamos que registrar aqui que é mais um condenado, Harold de Oliveira, ok? Outro episódio recente, isso aqui, pastora Flor Denise dos Santos, PSD. Ela que ainda está em processo ainda de condenação, ainda está em curso a condenação dela, mas que história horripilante, que coisa nojenta, que coisa assustadora. Não dá para você realmente explicar, expressar, traduzir a dimensão disso. A que ponto que chegou a igreja, o envolvimento dela com a iniquidade. É uma coisa impressionante, que no caso dessa mulher aqui não é só questão de corrupção, de uso inadequado de ofício e dever político. É uma catástrofe eclesial, é uma catástrofe teológica, é uma catástrofe ministerial, né, a situação dessa mulher. E quantas igrejas que não estão debaixo dessa situação? Então eu me prendo a não fazer aqui pronúncias de opinião própria sobre essa mulher, porque também pouca conhecia, mas tinha que registrar aqui o caso dela, que agora, inclusive, se não está inelegível, vai ser, né? Um outro episódio aqui também, corrupção eleitoral, esse aqui, associação criminosa, supressão de documentos públicos, coação durante o processo também de acusação dele. Pegou 9 anos e 11 meses de prisão em 2016 e, se eu não me engano, recebeu habeas corpus. Quem é ele? Garotinho, ex-governador do Rio de Janeiro, junto com ele a Rosinha também, que foi para o Beleléu, né? E a Clarissa, que também é membro da família. Ambos foram acusados, mas Garotinho recebeu a condenação, a sentença, e também hoje ele é inelegível. Bom, mas esse camarada aqui, ele tem um histórico extenso de aparições evangélicas, de apoio dentro de igreja. Você pode entrar na internet, você vai ver o tanto de igreja que deu apoio para esse cara aqui. Esse cara era muito forte, senhores, no que diz respeito à mediação, né, da igreja com o Estado. É um cara muito forte, é um cara que arrastava multidões para a rua, e eu acompanhei, né, muito tempo. Eu tinha programa evangélico, os programas evangélicos que ele tinha, inclusive cheguei a ter programa junto com ele na mesma rádio também. Um cara que falava de Deus, da fé, de Jesus, do evangelho, da bênção, da família, você entendeu? E eu lembro de uma história sobre o Garotinho, quando ele entrou na ambulância, né, meio que histérico, e procurou exatamente amenizar aqui a condenação dele, dizendo-se ser doente, velho, né, dar uma de Maluf para querer relaxar a pena dele. Mas é um homem que, na verdade, com certeza, né, com a exposição de sua corrupção, trouxe, como todos que eu falei aqui, um escândalo muito triste para toda a sociedade. Então, juntando e somando tudo isso que eu já falei até aqui agora, talvez vocês possam ter alguns outros casos aí para recitar, e obviamente está à disposição o site aqui, já são suficientes para questionar os argumentos de quem defende política dentro da igreja ou a igreja dentro do Estado, né? De que benefícios vocês falam, ou seja, quais foram os benefícios para o evangelho, para a divulgação da obra do Cristo, para a salvação das almas, a não ser
a publicidade, o marketing das igrejas, o trabalho de alavancamento, obviamente de carreira política usando a igreja, porque muitos foram eleitos por causa da igreja, sem ela não teriam carreira política, ok? Os benefícios que receberam em torno de voto eleitoral, em torno de apoio eleitoral, porque esses benefícios vêm transformados em benefícios de fisco, perdão de dívidas com o fisco, dinheiro também, muita riqueza também do Estado para a igreja, por assistências sociais, essa canalização entre Estado e igreja por meio de ONGs, instituições filantropas, etc, etc, etc. Tem uma dinheirama, uma desgraçada que dizima isso aqui, ó, fichinha do que esses caras recebem do Estado, entendeu? Então figuras importantes desse cenário, que hoje, obviamente, são um escândalo, podem comprovar para nós que na prática, na experiência, né, no total e subtotal disso, nós só temos desgraças resumidas aqui. E, obviamente, não ficarão impunes e não ficarão de pé aqueles que estão agora representando essa frente parlamentar evangélica. Não vão ficar de pé, vão cair de podre. Essa corja toda aí, entendeu? Uma hora ou outra, Deus vai revelar e vai expor a podridão desses caras para certificar para quem segue eles e tem carisma, né, por esses vermes, o quanto estão comprometidos por terem apoiado essa visão eclesial e estatal. Está aqui meu propósito com você, somente um resumo dessa violência contra o evangelho envolvendo políticos evangélicos que tiveram mandatos cassados por corrupção em prisões decretadas, ok? Um abraço e fiquem na paz do Senhor Jesus. Você pode continuar esse trabalho de exposição. Vos vejo no próximo vídeo, se o Senhor Jesus permitir. Vamos continuar, amém? Avançando à frente em denúncias e doutrinação. Um abraço, Maranata, Jesus está voltando, se prepara para ele.